Muito bem, meus queridos irmãos, nós temos falado bastante sobre o Evangelho, sobre a graça, mas, queridos, ao mesmo tempo, parece-me que, por vezes, não vivemos conforme o Evangelho, conforme a graça. Sexta-feira nós tínhamos reunião do conselho, e quando eu cheguei aqui, próximo às 19h30, que era a reunião do conselho, eu me deparei com os presbíteros Cláudio, eu me lembro se era o presbítero Wilson ou Edmilson, estavam ali à porta, estavam ali junto ao balcão da junta diaconal. Estava um homem conversando com eles, um homem com uma camisa, me lembro que estava fechada até aqui, e eu vi que eles estavam conversando, imaginei que fosse alguém pedindo coisas, porque isso é muito comum, basta a gente abrir a porta da igreja, seja no domingo de manhã, ou à noite, ou na terça-feira, eu não sei se na segunda, no ensaio do coral, mas sempre passam pessoas e param pessoas pedindo coisas. E os diáconos em geral conseguem socorrer com alimento, nós não damos dinheiro, nós socorremos com alimento, alguma ajuda em termos de alimento, e quando a pessoa pede passagem, os diáconos chegam até ir à rodoviária e comprar a passagem para a pessoa. Isso tem acontecido. E eu vi aquela cena e eles já estavam conversando, e eu subi para abrir a sala, para preparar para a reunião do conselho, e daqui a pouco o presbítero Cláudio subiu, e disse assim: puxa vida, o homem ficou bravo comigo. Eu disse: mas o que aconteceu, Cláudio? Ele disse assim: não, ele estava falando dos problemas dele, estava contando a história dele, e o Cláudio falou: eu comecei também a fazer perguntas a ele. Em dado momento, o Cláudio disse: quando eu falei para ele que sem Jesus ele iria para o inferno, o homem ficou bravo. Não é isso, Cláudio? Ficou bravo, ficou aborrecido e respondeu: eu não vou para o inferno, não. Eu não fico tomando cachaça, eu não fico fazendo... E listou algumas coisas que ele não fazia, que ele entendia que eram coisas erradas. Vejam, meus irmãos, essa é a compreensão de muitos. Quando você diz sem Jesus você não há salvação, as pessoas acham estranho, as pessoas não concordam, porque elas dizem: não há salvação para mim, porque eu sou uma pessoa boa. Como se fosse possível, meus irmãos, a salvação a parte de Cristo, fora de Cristo, e não somente em Cristo. Essa compreensão de que somos pessoas, que a pessoa tem, de que ela é uma pessoa boa, de que no fundo ela merece, não é somente daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Parece-me, queridos irmãos, que por vezes nós mesmos, crentes em Cristo Jesus, parece que no fundo nós achamos que nós merecemos alguma coisa. Às vezes oramos como que se Deus tivesse obrigação de nos responder, afinal de contas nós temos procurado fazer tudo certinho. Achamos que no fundo somos melhores que os outros e Deus então deve até estar orgulhoso de nós. É uma visão meritória, legalista. Outras vezes achamos que por causa das nossas falhas, agora Deus deixou de me amar. Pela manhã nós falávamos sobre isso, na classe aqui dos adultos, enquanto estudávamos sobre a cura de um cego de nascença, e os discípulos então perguntam para Jesus: quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Sabe aquela ideia legalista? Bom, se eu faço coisas erradas, Deus irá me punir. E se eu faço as coisas certinhas, Deus irá me amar mais e Deus vai então me recompensar. É uma ideia legalista, que não tem em vista a ideia da graça, que não tem em vista, que não está baseada no Evangelho, pois no fundo parece que achamos que somos bons, que merecemos coisas boas, ou que por vezes, por não sermos perfeitos, Deus vai nos castigar e Deus vai nos deixar de amar. Não, meus irmãos, não é isso que é o Evangelho. Nós temos estudado acerca do Evangelho de Cristo Jesus ao longo desses últimos domingos. No domingo passado, nós olhamos a partir do versículo de número 11, e nós vemos quando Paulo relata a igreja, as igrejas lá da região da Galácia, um fato inusitado. Lembrando que Paulo estava escrevendo essa epístola às igrejas da região da Galácia, provavelmente a região sul da Galácia, porque aquelas igrejas haviam sido visitadas por mestres judaizantes que passaram por lá e disseram: olha, vocês aprenderam que a salvação é pela graça, que vocês não precisam fazer mais nada. Mas não é bem assim, não. Vocês ainda não estão puros o suficientes, vocês ainda precisam da circuncisão, vocês ainda precisam se abster de determinados alimentos, vocês ainda precisam observar certas festas judaicas, vocês ainda precisam observar certas leis, vocês ainda precisam da lei de Moisés. E então Paulo escreve essa epístola dizendo para eles que eles não precisavam de mais nada, que em Cristo Jesus
Nós já temos tudo. Paulo escreve essa epístola para falar do verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho que não pode ser adulterado, o verdadeiro evangelho que fala da graça de Deus em Cristo Jesus e que nós não precisamos de mais nada. Cristo é suficiente. E é por isso que Paulo relata o episódio de quando Pedro foi até Antioquia. Pedro saiu de Jerusalém, onde ele estava ali pregando aos judeus convertidos, pregando aos judeus, falando de Cristo Jesus. E Pedro vai até Antioquia. Nós vimos, queridos, que haviam duas grandes bases missionárias do cristianismo naquela época. Uma ficava em Jerusalém, onde estavam os judeus convertidos, e a outra em Antioquia, onde estavam os gentios convertidos, pessoas que não vieram do judaísmo. E então Pedro vai até Antioquia. Quando ele chega lá, nós vimos na semana passada, olhando dos versos 11 até o verso 14, Pedro chega lá e ele fica à vontade entre os irmãos gentios. Pedro sabia que aqueles irmãos, mesmo não passando pelo judaísmo, mesmo não tendo sido circuncidados, mesmo não observando as leis judaicas, eles estavam purificados em Cristo. Pedro então senta e come com eles, fica à vontade ali, vivendo como eles, servindo a Cristo, até que chega uma comitiva dos judaizantes, uma comitiva daqueles que achavam que aqueles nossos irmãos gentios, que não tinham vindo do judaísmo, que não haviam sido circuncidados, que não observavam a lei de Moisés para a salvação, um grupo que achava que eles ainda não estavam preparados, que eles não eram santos, por isso os judeus convertidos não podiam se sentar com eles. O que Pedro faz? Pedro, temendo aqueles homens, ele se afasta, ele deixa de comer com os irmãos gentios lá de Antioquia. Paulo percebe a situação, e Paulo então resiste Pedro na face. Nós vimos, queridos, no domingo passado, como Paulo menciona isso, e diz no verso 14: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo então repreende a Pedro. Certamente Pedro compreendeu. Aqueles mestres judaizantes, aquelas pessoas que viam os gentios ainda como impuros, precisavam aprender que eles não eram impuros. E é por isso, meus irmãos, que agora Paulo vai descrever, queridos, o que nós acabamos de ler nos versos 15 até o versículo de número 21. O apóstolo Paulo, meus irmãos, começa agora a falar sobre a conhecida, talvez nem tão conhecida assim, talvez conhecida para alguns, mas a tão importante doutrina da justificação. A doutrina da justificação. Você já ouviu falar sobre essa doutrina? Talvez você já tenha ouvido falar. Você já compreendeu essa doutrina? Talvez você até já tenha compreendido. Você tem vivido conforme essa doutrina? Talvez você não esteja vivendo. O que é, queridos irmãos, a doutrina da justificação? Antes até de entrarmos na explicação, conforme o apóstolo Paulo registra, eu quero deixar aqui uma definição que eu acho interessante, e os irmãos verão que está bem baseada nas palavras que Paulo registra aqui, de James Packer, no seu livro Teologia Concisa. Ele diz o seguinte: a justificação é um ato judicial de Deus. É importante notar esse caráter judicial. A justificação é um ato judicial de Deus, perdoando pecadores, aceitando-os como justos e assim tornando-os permanentemente aceitos em seu antes alheio relacionamento com Ele. Eu vou repetir: a justificação é um ato judicial de Deus. O Deus que é o justo juiz, Ele então declara pessoas pecadoras como nós justas. Ele declara pessoas pecadoras como nós agora inocentes, sem culpa, perdoando pecadores, aceitando-os como justos e assim tornando-os, e essa próxima palavra também é importante, permanentemente aceitos em seu relacionamento. Queridos irmãos, justificação é isso. O justo juiz, ele resolve em Cristo Jesus nos perdoar de todos os pecados. Ele resolve agora nos declarar justos. É uma declaração, e é o que nós veremos, meus irmãos, acerca da justificação, olhando dos versos 15 em diante, sobre algumas características da justificação. O que nós temos aqui é um resumo do Evangelho. Quais são, meus irmãos, o que podemos aprender acerca da justificação ensinada pelo apóstolo Paulo aqui? Em primeiro lugar, queridos, nós aprendemos que a justificação, ela é
sem lei. A justificação, ela é sem lei, ou seja, essa justificação é sem o cumprimento da lei. Observe comigo os versos 15 e 16. Eu lerei o verso 15 e peço que os irmãos leiam o versículo 16. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vejam, meus irmãos, como está claro aqui acerca da justificação. Em primeiro lugar, Paulo deixa claro que a justificação é sem a lei. Nós não dependemos do cumprimento da lei para sermos justificados em Cristo Jesus. Queridos, essa justificação é sem o cumprimento da lei. Às vezes nós pensamos o seguinte: eu preciso fazer por merecer. Se eu não cumprir a lei de Deus, eu não vou ser aceito por Deus. Isso é uma grande bobagem. Até porque se dependesse de fato disso, quem seria salvo? Queridos irmãos, se dependesse disso, ninguém seria salvo. Por mais que o homem se esforce, saiba disso, jamais acumulará méritos e boas ações em número suficiente para alcançar a perfeição e o caráter santo que Deus requer. Você pode se esforçar, você pode, por mais que você se esforce, que você procure fazer tudo certinho, a notícia que eu tenho para você é que você nunca vai conseguir ser perfeito. Sabe por quê? Porque eu e você, nós já nascemos em pecado. Nós temos ainda o pecado na nossa carne. E nós não somos perfeitos. Não há como nesta vida agirmos de forma perfeita. Não há. Essa é a notícia para nós. Agora, quantos ainda têm tentado? Eu não estou dizendo que você não deve tentar ser como Cristo. Eu estou dizendo que nós não devemos tentar para alcançar os méritos para a salvação. Nunca vamos conseguir ser merecedores da salvação. Queridos irmãos, o padrão de Deus é altíssimo. Ele não diz assim: olha, para que vocês sejam aceitos, façam algumas coisas boas, mesmo que vocês falem de vez em quando. Deus não aceita qualquer coisa. O padrão dele é por demais elevado. É interessante, quando nós lemos lá na epístola de Tiago, ele diz que se nós cometermos apenas um pecado, nós quebramos toda a lei. Você pode se esforçar, mas se você quebrar apenas um pecado, você já quebrou toda a lei. E alguns, a semelhança daquele homem na sexta-feira aqui, conversando com alguns presbíteros, que até ficou com raiva a hora que o Cláudio disse que sem Cristo ele iria para o inferno. Muitos acham assim: não, eu tenho conseguido ser uma pessoa boa, eu vou para o céu sim, Deus gosta de mim, Deus me aceita, porque eu sou uma pessoa boa. Como disse o homem, ele não bebe cachaça. Talvez a pessoa diga assim: eu sou honesto. Talvez ele diga: eu sou trabalhador. Talvez ele diga: eu até faço boas ações, eu ajudo as pessoas que precisam. Talvez ele diga: eu não adultero. É interessante que quando Jesus vai aplicar a lei, ele mostra, queridos, que é coisa muito mais profunda do que nós imaginamos. Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito, não matarás. E então Jesus complementa: aquele, pois, que odiar a seu irmão, está sujeito ao julgamento, ao tribunal. Então você pode até dizer: eu nunca tirei a vida de ninguém. Mas você pode dizer que você nunca odiou alguém. Você pode dizer que você nunca desejou o mal para alguém. Jesus disse: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Quem de nós pode dizer assim: eu não cometo pecado algum, nenhum de nós? Por isso, queridos irmãos, que podemos dizer que não há como ser humano justificar-se diante de Deus, ou ser aceito por Ele com base no que pratica, ou no que oferece a Deus, por melhores que sejam as suas intenções. Mesmo a pessoa mais honesta, sincera, ela está ciente de que no histórico da sua vida há vários registros de erros e pecados, ou seja, ocasiões em que ela deixou de cumprir as exigências de Deus, ou em que ela se desviou do padrão divino de conduta, daquilo que é estabelecido em sua lei. É por isso que Paulo, no verso de número 15, ele diz: nós, judeus por natureza,
Certamente ele falou isso, ele está registrando aos Gálatas, e ele deve ter falado isso na ocasião lá em Antioquia para Pedro e para aquela comitiva de judaizantes que vieram de Jerusalém, eram convertidos, mas ainda guardavam certos elementos do judaísmo. Ele diz assim: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Eles não eram pecadores dentre os gentios, mas Paulo não está dizendo que eles não eram pecadores. Eles não eram dentre os gentios, eles eram pecadores dentre os judeus. Ele diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Os judeus sabiam disso. No Antigo Testamento isso já estava claro, mas é interessante que é muito comum a crença de que no período do Antigo Testamento a salvação era obtida pela lei, e que quando Cristo veio ao mundo o ser humano passou a ser salvo pela graça. Não, meus irmãos, nunca, eu já disse isso aqui nessa série de Gálatas, nunca a salvação foi pela lei. Criminoso não precisa quebrar todas as leis de um país para ser considerado criminoso, basta ele quebrar uma lei só. E meus irmãos, o padrão de Deus, como eu disse, é muito alto. Se dependesse de cumprir a lei, nenhum de nós seríamos salvos. E no Antigo Testamento isso já estava claro. Se você olhar um pouquinho à frente, no capítulo 3, no verso 8, veja o que diz Paulo: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O Evangelho já havia sido pré-anunciado a Abraão. Então, queridos, no Antigo Testamento sabia-se que ninguém poderia ser salvo cumprindo toda a lei. A salvação nunca foi pela lei de Moisés, nem no Antigo Testamento, e não é hoje. É interessante que em Romanos capítulo 4, Paulo mostra que Abraão não foi salvo pela lei, mas justificado pela fé. No ano passado, por ocasião da celebração dos 500 anos da Reforma, foi muito enfatizado a doutrina da justificação. Nós estudamos aqui na igreja Romanos 3, nós vimos Romanos 4, 5 e outros textos da Bíblia, que deixam tão claro que a justificação não é pela lei. Ninguém, meus irmãos, pode ser justificado através da lei. A lei, queridos, foi concedida ao povo de Deus não como um caminho de salvação, como se quem fosse fiel a ela pudesse ser salvo por ser mérito, pelo seu mérito próprio. O propósito da lei era outro. A lei funcionou, queridos, como disse Dr. Augusto Nicodemos no seu comentário bíblico de Gálatas, a lei funcionou como uma espécie de precursora de Cristo. Ela foi dada para mostrar exatamente isso, que o ser humano não pode cumpri-la, que o ser humano é pecador, e por isso ele necessita de um Salvador, ele necessita de alguém que intervenha e o perdoe, aceitando na sua condição de pecador. Então aprenda isso. Por vezes nós estamos tentando pagar o preço, por vezes nós estamos nos esforçando, não por gratidão por tudo que Deus fez, por vezes nós estamos nos esforçando para que quem sabe Deus nos dê o que nós queremos, para que quem sabe Deus nos ame mais, para que quem sabe façamos por merecer a salvação, para que não percamos a salvação. Não, queridos, nós não somos perdoados, nós não somos salvos, nós não somos justificados mediante o nosso esforço. Então, se não é pela lei, como é? O apóstolo Paulo explica, no mesmo versículo de número 16, voltemos os olhos aqui para este versículo: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo diz: nós somos justificados mediante a fé em Cristo. Queridos irmãos, a fé, é importante deixar uma coisa clara, porque me parece que muitos acabam tendo uma compreensão errada, achando que, como nós não somos salvos pela lei, por cumprir a lei, porque isso é impossível, e Paulo diz que nós somos salvos pela fé em Cristo, alguns acabam entendendo errado, interpretando que a base da nossa salvação é a nossa fé. Sabe aquela ideia de fé na fé? Aquela ideia da pessoa dizer assim: eu creio, por isso eu sou salvo, por causa da minha fé. E quanto mais eu crer,
mais ainda eu vou merecer, vai cair de novo na ideia de mérito próprio. Meus irmãos, Paulo não diz, vocês são salvos, nós somos salvos mediante a fé. Ele diz, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. A fé, queridos, não é a causa da nossa salvação, mas é um instrumento pelo qual se toma posse da salvação. Você não é salvo por causa da sua fé, você é salvo mediante a fé, por causa do que Cristo fez. Deus não nos aceita por causa da nossa fé. Há muitos que colocam a sua esperança, a sua confiança na própria fé. A questão não é a nossa fé, a questão é em quem está a nossa fé. Fé é um instrumento pelo qual a justiça de Cristo torna-se a nossa. Eu vou repetir isso. Fé é um instrumento pelo qual a justiça de Cristo se torna a nossa. Então, queridos, vamos pensar que a base não é a fé, a base é o sacrifício de Cristo. Fé, queridos, é o reconhecimento que necessitamos de Cristo. Alguém disse, eu acho que foi o pastor Franklin Ferreira, no seu livro Pilares da Fé, que a ideia de fé é alguém estendendo as mãos a Cristo, ao Cristo que foi crucificado e está vivo, ressuscitou. Então, queridos, não faz sentido, se você pensar que a fé é esse estender as mãos a Cristo. A ideia, por exemplo, é de um mendigo. Pense um mendigo estendendo as mãos pedindo por comida, alguém carente estendendo as mãos por comida, e alguém lhe dá a comida. Não faz sentido enfatizarmos as mãos vazias. Faz sentido enfatizarmos que o que fez diferença para aquela pessoa não foram as suas mãos vazias, mas foi a comida que ele recebeu. Então, queridos, se a fé é um instrumento pelo qual a justiça de Cristo se torna nossa, se fé é o reconhecimento que necessitamos de Cristo, a base não é a nossa fé, a base de fato é o sacrifício de Cristo. Então Paulo diz mediante a fé. Mediante a fé não significa que a base da nossa salvação é a nossa fé. Reverendo Heber Júnior, numa das suas palestras, eu creio que na editora Fiel, falando sobre justificação, ele disse a seguinte frase: não importa o quanto você crê, mas em quem você crê. Há pessoas até que têm bastante fé nelas mesmas, bastante fé nos outros, bastante fé em imagens de escultura, bastante fé na sociedade, no Estado, bastante fé. Tem pessoas que têm fé em coisas as mais diversas. Há quem creia em gnomos e tenha fé em gnomos, há quem creia em si mesmo, há quem creia em tantas coisas. Então a questão, como disse Reverendo Heber Júnior, não é o quanto você crê, mas em quem você crê. E ele disse mais: não é a qualidade da nossa fé, mas o Deus em quem cremos que nos garante redenção. Não é a qualidade da nossa fé, mas o Deus em quem cremos que nos garante redenção. É claro que precisamos ter fé, é claro que precisamos reconhecer em Cristo o Redentor, é claro que precisamos confiar nele. A ideia de fé é isso, estendendo nossas mãos a Ele, crendo que Ele é o único e suficiente Salvador, nos rendemos a Ele. Tudo isso está envolvido na fé, e é importante a fé. Mas, queridos, a fé é um instrumento, a base é o sacrifício de Cristo. A base, o alicerce, a causa da nossa justificação é a obra de Cristo. É por isso que Paulo diz no verso 16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Vejam o que ele diz no verso 20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que interessante, irmãos, a base, o alicerce da nossa justificação é a obra de Cristo. Paulo diz: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Então a base não é o que nós fazemos, a base não é o nosso amor. Aliás, Deus nos amou quando nós estávamos mortos. Não dependeu do nosso amor, nunca dependeu e nunca dependerá. Graças a Deus por isso. Nunca dependeu, queridos, da nossa justiça própria. Graças a Deus por isso. Nunca dependeu da nossa predisposição, porque mesmo a fé é dada por Deus. O apóstolo Paulo deixa isso claro escrevendo aos Efésios, depois de dizer que nós somos salvos pela graça, que foi por causa do grande amor de Deus, por causa da sua misericórdia, que Ele nos salvou. No verso 8 Paulo diz: pela graça
sois salvos mediante a fé. E então ele complementa: isto não vem de vós. Isto tem a ver não somente com a graça, mas também com a fé. Ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então eu e você não temos motivo algum para bater no peito dizendo: eu mereço a salvação, eu sou um filho de Deus muito obediente, Deus deve estar muito orgulhoso de mim. Ou como disse alguém certa vez, eu me lembro disso, há muitos anos atrás, ele disse: Deus me escolheu porque Deus sabia o quanto eu iria amá-lo, o quanto eu iria obedecê-lo. Grande bobagem. Deus me escolheu, Deus me salvou quando eu estava morto, quando eu não o amava, quando eu não queria amá-lo, Deus me amou. E por causa do que Cristo fez, eu sou justificado. Deus, como sendo juiz, Ele me declara justo em Cristo Jesus. E aqueles então que creem em Cristo Jesus, aqueles que reconhecem que Cristo é o Salvador, o Redentor, que depositam toda a sua confiança, que estendem as suas mãos a Cristo, que têm fé, são justificados. Então, queridos, não somos justificados pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. O meio necessário, ou causa instrumental, diz o James Packer no seu livro Teologia Concisa, o meio necessário, ou causa instrumental da justificação é a fé pessoal em Jesus Cristo, como Salvador crucificado e Senhor ressurreto. Então, meus irmãos, ele complementa: a base meritória da nossa justificação está inteiramente em Cristo. A base meritória da nossa justificação não está em nós não merecemos nada, está inteiramente em Cristo, no que Ele fez. Está totalmente em Cristo. Então, queridos, nós aprendemos que a base da nossa justificação é a obra de Cristo, e o meio da justificação é a fé em Cristo. Eu vou repetir essa frase: a base da nossa justificação é a obra de Cristo, o meio da justificação é a fé em Cristo. Então, queridos, a justificação não é pelo cumprimento da lei, a justificação é pela fé em Cristo. Em terceiro lugar, a justificação não é anulada pelo pecado. A justificação não é anulada pelo pecado. Vejam os versículos 17 e 18. Eu lerei o verso 17, peço que os irmãos leiam o verso 18. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque esse torna edificar aquilo que se destruiu, a mim mesmo Ok, meus irmãos, essa é uma passagem assim um tanto quanto difícil. Eu confesso aos irmãos que ao longo da semana eu passei algumas horas estudando, lendo, relendo e lendo no original e lendo os comentários, porque não achei uma passagem fácil, né? E aliás existem interpretações até diferentes de alguns comentaristas bíblicos, mas a interpretação que eu entendi, que eu vi, que fez mais sentido é ver que Paulo no versículo 17 está na verdade respondendo a uma objeção. Não sei se daqueles mestres judaizantes, não sei, mas ele está dizendo, a objeção é a seguinte: mas se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores. Ele diz: seria por acaso Cristo o ministro do pecado? E então Paulo é enfático no final do verso 17: de modo nenhum. Não se sabe, como eu disse, de quem era essa objeção. Talvez fosse dos missionários judaizantes, daquela comitiva de Jerusalém que chegou em Antioquia. O fato é que a objeção a que Paulo se refere provavelmente é essa. Veja, Paulo, eles estão dizendo o seguinte: Paulo, se então nós somos justificados pela fé, se nós somos justificados pela fé sem cumprir a lei, sem depender do cumprimento da lei, isso quer dizer que você se tornou perfeito? Então agora você é perfeito? Você não continua a pecar mesmo depois de convertido? Isso não corresponde a transformar Cristo em ministro de pecado? Então eles estão dizendo: se os que Cristo salvou continuam pecando, e de fato, meus irmãos, o fato de sermos justificados
significa que nós deixamos de pecar. Então eles estão dizendo, se aqueles que Cristo salvou, a parte da lei, continuam pecando, Ele não estaria promovendo o pecado? Jesus então não está promovendo o pecado, já que as obras da lei não importam mais? É esta a objeção. Quantos queridos têm feito essa objeção quando nós falamos da salvação pela graça? Então nós somos salvos pela graça? Então não vamos perder a salvação? Então quer dizer que a justificação significa que vamos poder continuar pecando de qualquer jeito? Ou não importa o pecado? Não é isso. A justificação nem significa que nos tornamos perfeitos sem pecado. E também não significa que podemos viver na prática do pecado, nem uma coisa nem outra. Paulo é taxativo em responder de modo nenhum. Cristo, meus irmãos, não é ministro do pecado. Ao nos salvar pela graça, mediante a fé, sem as obras da lei, Cristo não está promovendo o pecado. Ao nos salvar pela graça, sem as obras da lei, Cristo não está dizendo, viva de qualquer jeito, pode continuar vivendo no pecado. Não. Querido, se o cristão tornar a edificar o que já destruiu, veja o que ele diz no verso 18. Ou seja, se lhe fosse possível trazer a lei de volta e passar a observá-la para chegar diante de Deus, Paulo está dizendo que ele estaria constituindo transgressor a si mesmo, pois faria isso sabendo que que restauraria algo que não conseguiria cumprir. Ou seja, não adianta, meus irmãos, acharmos que agora salvos, justificados mediante a fé, ainda dependemos de cumprir a lei. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos conseguir cumprir toda a lei. Então nós pecaríamos do mesmo jeito. Dr. Augusto Nicodemos, ele registra o seguinte no seu livro: em suma, com a lei ou sem ela, o ser humano sempre será um pecador diante de Deus e sempre dependerá da graça, da misericórdia e do favor divinos nesta vida. Então é isso, meus irmãos, a nossa justificação em Cristo Jesus não anula o pecado. Vejam, eu e você, os irmãos, nós não estamos agora perfeitos. O fato de estarmos justificados em Cristo não significa que eu e você, nós não pecamos mais. Se você observar, você não precisa investigar muito para saber disso. Nós reconhecemos que continuamos pecadores, mas, queridos, nós não vivemos na prática do pecado, que é algo diferente. O fato do Senhor nos justificar sem a lei, e mesmo nós continuando pecadores, não faz de Cristo ministro do pecado, apenas revela a maravilhosa, grandiosa graça de Deus em Cristo Jesus, que salva pessoas como nós, pessoas pecadoras, e que nos faz, meus irmãos, olhar para Cristo, e nos faz ter expectativa e clamar pela volta de Cristo, porque quando o Senhor nos levar, e nós temos o nosso corpo transformado, aí sim, na glória, nós nunca mais pecaremos. Na glória nós nunca mais pecaremos. Mas enquanto, meus irmãos, vivemos nesta vida, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Então, queridos irmãos, nós aprendemos acerca da doutrina da justificação. Em primeiro lugar, somos justificados sem lei, sem depender de cumprir a lei. Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E também a nossa justificação não anula o pecado. E, queridos, em quarto e último lugar, a justificação também, nós vemos também que ela nos possibilita viver para Deus. Agora justificados, ainda tendo o pecado permanecendo no nosso corpo, mas agora justificados em Cristo Jesus, unidos a Cristo Jesus, nós temos condições de viver para Deus. Vamos ler os versos 19 a 21. Eu leio o 19 e o 21, peço que os irmãos leiam o versículo 20. Diz-nos assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Irmãos queridos, somos justificados sem precisar cumprir a lei, sem depender disso, porque nunca conseguiríamos. Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, por causa do que Cristo fez. Bom, e nós acabamos de ler nos versos
17 e 18, que a lei o pecado não vai abolir a justificação, que o pecado, meus irmãos, ele não anula a justificação. Então, antes de alguém dizer assim, bom, então podemos viver de qualquer jeito, Paulo vai dizer justamente o contrário. Nós que fomos salvos, não por obras da lei, mas pela obra de Cristo, agora salvos pela obra de Cristo, unidos a Cristo, nós temos condições de viver para a glória de Deus. E observar a lei não para a salvação, mas porque nós já somos salvos. E mesmo sabedores que nunca vamos conseguir viver uma vida perfeita, nós temos condições, meus irmãos, de viver agora em Cristo Jesus para a glória do Senhor, buscando, queridos, viver conforme a vontade do Senhor, por causa de tudo que Ele fez. Vejam, aqui está, meus irmãos, nos versos 19 a 21, nós temos dentro da doutrina da justificação uma outra importante doutrina, a doutrina, queridos, da nossa união com Cristo. Muitos ainda não compreenderam essa doutrina e acabam por não viver de forma como poderiam viver. Vejam o que ele diz no verso 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Queridos, em primeiro lugar, o primeiro efeito da nossa união com Cristo, porque agora justificados mediante a fé em Cristo, eu e você, se você foi justificado mediante a fé em Cristo, nós estamos unidos a Cristo. E que diferença isso faz? Sabe qual é o primeiro efeito disso? Conforme diz Paulo, nós morremos para a lei. O que significa, queridos irmãos, dizer que o primeiro efeito da união com Cristo é morte para a lei? É algo que nos condena ao revelar o santo padrão de Deus, que exige a obediência perfeita, que é a lei. Nós agora não dependemos da lei. Paulo aprendeu na própria lei a respeito do Messias e percebeu que pela lei se morre para a lei, ou seja, Paulo, meus irmãos, o apóstolo não vê mais todas as suas ordenanças como caminho para a justificação. A lei, meus irmãos, não é para a nossa salvação, a lei não é para a nossa justificação, não é para isso. Ele não apela mais a elas para ser justificado e por elas também não é mais condenado, porque já não está debaixo dela. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que em Romanos 8:1 Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, queridos irmãos, a boa notícia é que a lei, ela foi perfeitamente cumprida pelo nosso representante, que é Jesus Cristo. Como eu falava pela manhã, na classe dos adultos, o nosso Deus, sendo um justo juiz, Ele não poderia simplesmente dizer, não, eu mudei de ideia, vou perdoar os pecadores. A justiça de Deus precisava ser satisfeita. Jesus Cristo pagou todo o preço. É por isso, queridos, que na cruz ele diz: está consumado. A lei foi perfeitamente cumprida por Cristo. Por isso Paulo está completamente morto para ela. Irmãos, nós estamos mortos para a lei. Agora, é claro que isso não significa que não devemos seguir os 10 mandamentos. Não, nós devemos sim. Não porque dependamos deles para ser salvos, porque nós já somos salvos em Cristo. Não porque dependamos dele para Deus nos amar, porque Deus já nos ama. Não porque dependamos dele para Deus nos recompensar, porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Nós devemos procurar cumprir os 10 mandamentos como forma de gratidão, demonstrando nosso amor a Deus. A ideia principal é que não estamos mais sob a condenação da lei. Agora, queridos, observamos a lei por amor a Deus, não porque dependemos dela, e porque nos faz bem. Como nos faz bem, meus irmãos, adorarmos somente a Deus, como nos faz bem honrar pai e mãe, como nos faz bem, meus irmãos, sermos fiéis, sermos bênção na vida do outro, não matar, não roubar, amar o próximo. Como nos faz bem, Jesus resume os 10 mandamentos dizendo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Lá em Mateus 22, 37 em diante, ele vai dizer: de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E Jesus resume os 6 últimos mandamentos, que os 4 primeiros têm a ver com o nosso amor a Deus, e os 6 últimos têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Ele resume dizendo: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Sim, faça isso, por gratidão a Deus, porque isso vai ser bênção também para a sua vida. Porque como é maravilhoso, queridos, amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Mas disso não depende a nossa salvação, o amor de Deus. Deus já nos ama completamente.
Queridos irmãos, nós podemos viver agora para a glória de Deus, por causa do que Cristo fez. Nós estamos mortos para a lei. O segundo efeito da nossa união com Cristo, vejam que Paulo continua dizendo no versículo de número 19, ele diz: mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Esse é o segundo efeito da união com Cristo, mencionado por Paulo. Isso implica não só que estamos mortos para a lei, para o pecado, para a pena, para a morte, mas também que agora vivemos com um objetivo diferente. Nós não vivemos para tentar satisfazer a justiça de Deus, nós não vivemos mais para nós mesmos, agora nós vivemos para o Senhor, para a glória do Senhor. Vivemos com um objetivo diferente para Deus, vivemos para a sua glória, para a sua vontade, para a sua satisfação, para o seu deleite. Aliás, foi para isso que Deus nos criou, para a sua própria glória. Para quem você tem vivido? Para você mesmo? Como você tem vivido? Tentando alcançar o padrão de Deus, tentando alcançar as bênçãos de Deus, tentando se tornar merecedor? Pare com isso. Confie em Cristo Jesus, para que você possa estar morto para a lei e para que você possa viver para Deus, viver para a glória de Deus. Como faz diferença? Agora, eu não preciso fazer as coisas achando que eu vou alcançar alguma coisa. Eu posso fazer sabendo que o Senhor Jesus alcançou tudo. Um terceiro efeito, meus irmãos, Paulo diz aqui no final do versículo 19, ele diz: a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. E no verso 20 ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e si mesmo se entregou por mim. Sabe, queridos, é dizer que Cristo vive em nós. Não significa que nos tornamos Deus, não. Significa que agora o Senhor habita em nós. Significa, meus irmãos, que agora nós temos total condição de lutar contra o pecado, porque nós pertencemos a Cristo, nós somos dele, ele intercede por nós. Nós cantamos ainda há pouco, ele vive em nós, nós vivemos para ele e Cristo vive em nós. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, nós estamos unidos a Cristo. Você já percebeu isso? Você tem compreendido isso? Você tem enfrentado as dificuldades da vida, você tem lutado contra o seu próprio pecado, você tem enfrentado os desafios nessa certeza de que o Senhor está com você, que você está unido a Cristo. Isso faz toda a diferença. E Paulo diz que no final do verso 20: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você tem vivido crendo de fato nesse amor, nessa entrega, nesse cuidado, nesse sustento do Senhor? Isso poderá fazer toda a diferença para que você viva conforme o Evangelho. Vamos fechar nossos olhos agora, vamos buscar ao Senhor em oração. Queridos irmãos, nós aprendemos nesta noite, olhando aqui para a palavra do Senhor, Gálatas 2, de 15 a 21, acerca da doutrina da justificação pela fé em Cristo. Nós aprendemos que nós não somos justificados pelo cumprimento da lei. Nós já vimos que se dependesse disso, nós estaríamos perdidos. Se dependesse disso, como diz Paulo no final, no verso 21, Cristo teria morrido em vão. Se você precisa pagar o preço para alcançar a salvação, ou para não perder a salvação, Cristo morreu em vão, porque depende de você. Mas a boa notícia é que não depende de você. Cristo fez tudo. Nós aprendemos nessa noite que a justificação é mediante a fé em Cristo Jesus. Você já creu em Cristo, você já estendeu suas mãos ao Senhor, reconhecendo que você está perdido, que você nunca vai conseguir pagar o preço, que você nunca vai conseguir cumprir a lei, que se depender de você, você está condenado ao inferno, à perdição eterna. Você já estendeu as mãos ao Redentor, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que é o justo, aquele que é merecedor. Nós aprendemos que a justificação não é anulada pelo pecado. Sim, nós continuamos pecando, mas não é para vivermos de qualquer jeito, porque justificados mediante a fé em Cristo, unidos agora a Cristo, nós temos total condição, com a ajuda do Senhor, com o fortalecimento do Senhor, com a presença do Espírito Santo,
para vivermos para a glória dele. Você tem vivido para a glória do Senhor? Você tem vivido para Deus? A sua vida tem sido uma vida que demonstra o seu amor, a sua gratidão por meio da obediência?